Tá, joia? Tranquilo. Bom, pessoal, muito boa noite. Uma alegria muito grande poder estar aqui na Cometrim, uma segunda vez podendo colaborar, né, com a exposição. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou lá de Uberlândia, e um jeito facinho da gente se conhecer é que eu sou só um rapaz que gosta muito de falar de Jesus, e aí é isso. Bom, pessoal, o tema que nós escolhemos para a noite de hoje é o maior milagre do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um tema fácil da gente às vezes fazer uma confusão, porque não é o maior milagre do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, é o maior milagre do Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita, segundo o Espiritismo. E nós vamos tentar fazer uma reflexão na noite de hoje, perpassando pelos caminhos que vão conectar Jesus, Kardec e Chico. O que será que tem a ver um tema como esse com essas três grandes personalidades que perpassaram pelo nosso globo? O nosso modelo e guia, Jesus, o nosso codificador, Allan Kardec, e o discípulo amado de Jesus, Chico Xavier, que tanto nos ajudou com a sua mediunidade abençoada, trazendo obras para nós de um valor inestimável. E para começar, faz-se necessário então refletir acerca da palavra milagre. E quando é que ela começa a ser divulgada? A palavra milagre, então, ela está presente no Antigo Testamento, na Bíblia, e era através dos milagres que nós reconhecíamos aqueles que nós chamamos de profetas. Então, como eu faço para reconhecer o profeta de Deus? Aquele que revela Deus para as criaturas. Eu preciso que ele dê um sinal. Esse sinal pode ser um ensinamento, uma previsão, ou então algo, entre aspas, extraordinário. Seria um milagre. E é interessante porque nós vamos perceber, por exemplo, que no Novo Testamento, onde nós encontramos as 4 biografias de Jesus, sendo elas o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João, 3 deles tratam os feitos de Jesus como milagres, que são os Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Mas já João Evangelista, o último Evangelho, não vai ter a palavra milagre. O João Evangelista não usa. Então não sei se alguém já teve a curiosidade de olhar, mas João Evangelista usa a palavra sinal. Para ele, Jesus não fazia um milagre. Jesus fazia um sinal. Eram os sinais do Messias. Algo que nos sinalizava que aquele ser que ali estava era aquele prometido pelas Escrituras antigas, o Cristo. Então nós vamos ter essa pequena diferenciação. Porque o milagre, na palavra por si mesmo, algo fabuloso, extraordinário, pode dizer respeito para nós que ela tem um fim em si mesmo. Por exemplo, a cura de um cego é a cura de um cego e pronto, acabou. O cego está curado. Mas quando nós alteramos a palavra para sinal, imaginemos um sinal de trânsito. O sinal de trânsito ele só tem sentido porque nós sabemos o simbolismo por detrás das cores. Então só acender o sinal vermelho não tem sentido nenhum. Tem sentido se acende o sinal vermelho e os carros param. Só acender o sinal verde não tem sentido nenhum. Tem sentido se acende o sinal verde e os carros andam. Então por que será que Jesus realizava, segundo João Evangelista, sinais? Dentre esses sinais, muitos que chamavam grande atenção. Mas vamos prosseguir. Vamos encontrar no livro A Gênese de Kardec, no capítulo 13º, intitulado Caracteres dos Milagres, algo interessante. Porque Kardec vai dizer o seguinte no item 1. Na acepção etimológica, a palavra milagre vem de miráculo e quer dizer admirar. Significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A academia definiu-a desse modo um ato de poder divino, contrário às leis da natureza conhecida.
Essa é a definição de milagre. Não é a definição que o Espiritismo detém. Pois com o Espiritismo nós sabemos que não é possível furar, transpor as leis naturais. Não haveria sentido disso fazer. Mas essa é a definição que o mundo nos dá. E continua Kardec dizendo: na acepção usual desta palavra, ela se perdeu, como tantas outras, aquela significativa primitiva. Então, esse significado, demonstrar o poder de Deus, algo grandioso, perdeu-se de geral que era e se tornou agora uma aplicação restrita a uma ordem particular de fato. Então, daquilo que representava o maravilhoso, aquilo que era bonito, que era belo, que representava a obra de Deus, aquilo se perdeu e ficou só uma partezinha. E essa parte, no entender das massas, implica uma ideia de um fato extranatural. Então, antes era um fato que era apenas um maravilhoso. Agora não. Agora é um fato extranatural, fora das leis da natureza. E prossegue Kardec dizendo: no sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Então seria como se Deus abrisse uma brecha nas suas leis. Por exemplo, vamos imaginar uma lei que atua sobre todos nós, que é a lei da gravidade, que faz com que os corpos sejam atraídos uns para os outros. É o que não nos deixa sair voando. Aí de repente Deus cancela essa lei e alguém pode voar. Seria mais ou menos aqui a presença de um milagre, um derrogar de leis. Mas continua: tal como efeito, a acepção vulgar que se tornou sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Então você não consegue atribuir a palavra milagre, como antes, a uma questão ordinária, comum da vida. Por exemplo, quando você olha uma flor e você fala: que coisa mais bela, mostra aqui a criação divina. É um milagre, mas essa palavra se perdeu. Então é um milagre só algo que surpreende as leis da natureza, saindo então daquele sentido original. É isso que Kardec vai nos dizer. Mas já no Livro dos Espíritos, na questão 802, Kardec faz uma pergunta interessante para nós. Ele pergunta o seguinte: visto que o Espiritismo tem de marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os Espíritos esse progresso por meio de uma manifestação generalizada e patente, que a convicção penetre até os mais incrédulos? Qual é a pergunta de Kardec? Ele está falando assim: olha, se o Espiritismo tem uma função, juntamente com a humanidade, de esclarecimento, de auxílio, por que a espiritualidade maior não se reúne e faz um fato potente, poderoso, maravilhoso? Pensa, um fenômeno coletivo, às vezes de psicofonia, reúne numa praça 1000 médiuns, 10.000 médiuns, e um fenômeno coletivo de psicofonia ali. Por que será que a espiritualidade não organiza algo dessa maneira? Ou então a espiritualidade organiza um fenômeno de voz direta, onde nós poderíamos ouvir os espíritos num estado todo, recomendando, por exemplo, o que Jesus nos disse? É mais ou menos essa questão que Kardec coloca. Por que não? Agilizaria as coisas, faria com que ficasse mais rápido. Só que os espíritos respondem de forma intrigante. Eles dizem o seguinte: desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e no entanto ainda há homens que negam. Os Espíritos estão dizendo assim: nós ainda hoje desejamos o miraculoso, aquilo que chama a atenção, que para nós de certa forma extrapola a lei natural. Nós ainda temos esse resquício. Por quê? Porque da forma rotineira e cotidiana parece muito duro. Então nós ainda temos um ensejo de aguardar como se fossem heróis. É alguém que vai chegar e fazer o nosso desenvolvimento espiritual por nós. É alguém que vai chegar e vai resolver o problema do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo.
onde alguns irmãos ainda hoje acreditam em uma segunda volta de Jesus miraculosa, onde ele poderia de uma hora para outra resolver todos os problemas da humanidade e separar, como se ele passasse uma vassoura gigante, separando os maus dos bons, e o mundo estaria resolvido. Nós ainda temos esse anseio, essa ânsia de aguardar o herói que irá resolver as nossas vidas. Mas os Espíritos continuam e dizem o seguinte: conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Então ele está dizendo o seguinte para Kardec: olha, você está falando acerca de prodígios, fenômenos que vão ser patentes, que vão chamar a atenção de todos, mas Jesus isso fez. Jesus isso fez. Há passagens, por exemplo, que Jesus cura mais de 10 pessoas de uma vez só. Entretanto, isso foi o bastante para que as pessoas aceitassem as suas ideias e de fato pertencessem ao colégio apostólico, por exemplo, divulgando e compartilhando da boa nova em seus corações? É uma pergunta. E aí continuam os Espíritos: não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Então não existem pessoas que veem, mas não acreditam. O fato aconteceu, mas a pessoa se esforça para não valorizar. E é por isso que eles dizem base: não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Então Deus não quer uma coisa fora das leis naturais. Ele não quer algo que fure a lei que ele mesmo fez. É esse o argumento mais lógico que a fé raciocinada nos permite pensar. Por que Deus, que formulou as suas leis, as estaria abaixo? Não faz sentido. E aí eles vão dizer o seguinte: não é por meio dos prodígios, né? Não há os que dizem que não acreditam, mesmo se vissem. Por exemplo, tem gente que fala assim: eu estou vendo, mas eu não acredito. Já viu truque, ilusão? Às vezes os mágicos, né, fazem truques com baralhos, cartolas, e nós sabemos que há um truque. Então nós vemos um coelho da cartola, então a gente fala: eu estou vendo, mas eu não acredito, tem um truque. Dessa mesma forma os Espíritos estão respondendo: não adiantaria um prodígio. As pessoas precisam querer acreditar. Ou como está descrito para nós no capítulo que vai falar acerca da fé no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de um Espírito protetor, e ele diz assim: para além da fé religiosa, a fé antes é a vontade de querer. Então não é apenas acreditar, você tem que ter a vontade de querer acreditar. Não é só saber que Deus é nosso Pai e Mãe nos céus e vela por nós. Você tem que querer acreditar que você é amado por Deus. Isso está lá descrito em o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é apenas um fenômeno, há preciso haver um interesse. É preciso haver ali algo que a pessoa ceda em prol dela mesma e do seu desenvolvimento. E aí os Espíritos arrebatam: em sua bondade, Deus lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então não vai ocorrer nenhum tipo de fenômeno ou milagre aqui. Deus nos deixa o próprio mérito de irmos nos convencendo com a nossa razão, com a nossa faculdade de pensar aquilo que é característica principal do Espírito, que é herdado por Deus, a sua inteligência. É essa a nossa ferramenta de trabalho no universo, de ir percebendo como Deus organizou sua criação. É através disso que nós vamos recolhendo os méritos do nosso desenvolvimento, seja ele o desenvolvimento material, mas principalmente o moral e espiritual. Mas certo, Tiago, eu estou entendendo. Nós estamos falando aqui acerca do milagre, nós já vimos a definição de Kardec, encontramos a definição aqui no Livro dos Espíritos e sabemos que Deus não fará, mas o que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com Kardec, com Chico? Qual a relação disso com o maior milagre do Evangelho segundo o Espiritismo? André Luiz, ele nos ajuda. Essa mensagem dele, na verdade, é um trechinho, está no capítulo 8, intitulado A Rigor, do livro O Espírito da Verdade, psicografia do Chico e do Valdo.
E o André Luiz vai nos dizer o seguinte: milagre é a designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. O que significa? O André Luiz está falando, olha, na verdade o que nós chamamos de milagre não é milagre, é alguma coisa que está dentro das leis naturais, mas nós ainda não entendemos, e por conta de não entender, isso nos chama a atenção. Imaginemos nós hoje entrando em uma máquina do tempo, e nós estamos portando um celular ou uma câmera, e aí nós viajamos há 200 anos atrás, vamos visitar os nossos tataravós, e aí nós mostramos, por exemplo, a gravação de um vídeo. Logicamente nós seríamos acusados de bruxaria. As pessoas iriam dizer assim: mas poxa, você prendeu a minha alma neste objeto, você prendeu a minha voz neste espelho. Por quê? Porque é algo fora da nossa compreensão. Mas hoje nós sabemos que é perfeitamente possível o uso de um celular ou de uma câmera. Mas quando isso é avançado demais para o nosso entendimento, nós falamos o quê? É um milagre. Assim como foi o que as pessoas disseram quando puderam ter acesso ao primeiro telefonema. Então falou com uma outra pessoa à distância, elas disseram, é um milagre. Com os feitos de Jesus, nós assim nos comportamos também. Mas vamos prosseguir. Nós vamos encontrar então a resposta, que é o tema da noite de hoje. Quem vai dizer o maior milagre do Evangelho segundo o Espiritismo não sou eu. É um tema complexo, é um tema assim até delicado, mas quem vai dizer isso é o Kardec. Isso está registrado para nós no livro A Gênese. Lá no capítulo 15, nós vamos encontrar no item 63, só para contextualizar. O livro A Gênese, na verdade, ele não é um livro só, eles são 3 livros. É um livro que trata da Gênese, a criação, os milagres e as predições. Esse é o título completo da obra. E nós vamos ter na parte, no opúsculo que vai dizer acerca dos milagres, Kardec colocando todas as questões, os pormenores, explicando acerca dos fluidos e muitas outras coisas. Mas há um momento no capítulo 15 que Kardec vai passando quase que milagre por milagre de Jesus. Então passa pelos obsidiados, passa pelos cegos, passa pelos paralíticos, pelos endemoniados, vai passando até chegar no final. E Kardec fala, olha, aqui agora está o maior milagre de Jesus. E nós podemos dizer, talvez, que a ressurreição de Lázaro trouxe o outro de volta à vida. É lógico que o Espiritismo nos dá uma explicação, nós estudamos a catalepsia, a letargia, entretanto, também não é isso. Aí você fala, já sei, é a cura do cego de Jericó? Também não é esse. A cura de algum paralítico? Também não é esse. E a informação que o Kardec nos traz é surpreendente, porque o maior milagre da vida de Jesus não é nada tão sobrenatural assim. Inclusive nós poderíamos fazê-lo, se assim quiséssemos, se assim dedicássemos. E ele vai dizer o seguinte, então, no item 63. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. O que ele está dizendo? Tem uma parte interessante. Sempre quando a gente vai ler uma obra da revelação, seja ela o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as obras de Kardec, nós precisamos entender primeiro a gramática da coisa, né? Literalmente, o que está dizendo? Então faz parte a gente pegar o dicionário. Eu mesmo, quando eu estou lendo aqui, malgrado não é uma palavra que eu uso no cotidiano. Então, malgrado quer dizer apesar de. Apesar de. E exiguidade quer dizer pequenez. Então agora vai facilitar a nossa compreensão. Diz o seguinte: o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo, apesar da pequenez dos seus meios de ação. Por exemplo, hoje eu tenho um microfone. Jesus não tinha. Mas está registrado para nós que ele falava a 5.000 pessoas. Como?
Hoje, por exemplo, com uma mensagem, nós podemos comunicar com pessoas à distância. Jesus não tinha. Como que o Evangelho chegou depois de um tempo lá nessas regiões? Nós temos aqui uma câmera, a nossa imagem pode ser projetada em diversos locais. Jesus não tinha. Entretanto, mesmo com esses meios escassos, e por que Jesus faz questão de operar com os meios escassos? Porque senão ele feriria uma lei natural. Será que Jesus não conhecia o celular? Muito melhor que isso, gente, pelo amor de Deus. Mas como que ele iria trazer um celular para a Palestina no ano 0? Não tinha condição. Será que ele não conhecia o microfone? Uma caixa de som? Muito melhor. Mas ele iria trazer isso e furar as leis naturais? Transpor? Ele não o fez. É por isso que ele usou os recursos que tinha à época. E continua Kardec dizendo: com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo, é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, Jesus, mesmo com toda essa escassez de recursos, utilizou apenas de 3 anos e conseguiu gravar na história da humanidade os seus ensinos. E mesmo nesse curto período de tempo que ele utilizou, ele ainda estava em um contexto que não propiciava uma grande relevância social. Por exemplo, Jesus ele não nasce nem na capital da coisa toda. Nós temos, como se fosse hoje, 3 estados ali principais, eram 4. A gente tem a região do norte, que é a região da Galileia. Nesse estado da Galileia, nós temos algumas cidades. Por exemplo, Cafarnaum, nós temos a cidade de Magdala, a cidade de Nazaré, em Galileia. Jesus nasceu, como nós já sabemos, em Belém, mas também não é ali na capital. Nós temos um pouco mais abaixo a região da Samaria. Aí fica Samaria aqui de um lado, Pérea do outro, e nós temos mais abaixo a região da Judéia. Era na Judéia que ficava a capital, que ficava Jerusalém, que era o pessoal mais importante. Jesus não nasceu nem em Jerusalém, não era nem um local mais bem visto socialmente. Se fosse hoje, nós poderíamos dizer que ele não nasceu nem em Belo Horizonte, ou então em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ele nasceu lá em uma cidadezinha pequenininha. Foi nessa cidade que ele escolheu. Mas isso não foi impedimento para que ele realizasse o seu trabalho. Só que não foi apenas essa dificuldade que ele enfrentou. Ele foi além. Ele também enfrentou a dificuldade da não compreensão dos seus. No contexto, as pessoas não compreendiam Jesus. Então, seus ensinos tinham que ser adaptados. Pois bem, ele adaptou. Por isso que nós conhecemos parábolas. Parábolas que tratam da pesca, parábolas que tratam do campo, parábolas que tratam de coisas comezinhas da vida doméstica, como lamparinas, como, por exemplo, questões que ficavam numa casa comum, cotidiana, parábolas que tratam de hierarquias sociais, como, por exemplo, pai, filho, rei, senhor. Ele utilizou desse conhecimento para poder aproximar das pessoas que ali estavam. Isso Jesus fez, e isso foi surpreendente, e é por isso que Kardec continua dizendo: ele foi traído por um de seus apóstolos, ele foi obrigado a fugir para não ser lapidado, foi renegado pelos outros, abandonado por todos no momento que cai nas mãos dos seus inimigos. Ele que só fazia o bem e não punha ao abrigo da malevolência. Dos próprios serviços que ele prestava, eles tiravam motivos para o acusar. Então Jesus ajudava e as pessoas tiravam um motivo para acusá-lo. Jesus curava, as pessoas tiravam um motivo para acusá-lo das coisas boas. Pensa, nós estamos fazendo as coisas de maneira adequada, nós estamos aqui realizando o nosso trabalho, e as pessoas usam disso para nos atacar, para nos ferir. Assim fizeram com Jesus. E aí Kardec continua:
condenado ao suplício que só os criminosos eram infligidos, ele morreu, ignorado do mundo, visto que na história daquela época nada se diz ao seu respeito. Então, se você procurar a história, a época de Jesus ele não morreu famoso. Ele era um pequeno carpinteiro, um profeta, chamava a atenção por conta dos milagres. Mas só conhecia Jesus mesmo quem conviveu mais de perto. Quem não conhecia ele tão de perto assim, tratava ele como um místico qualquer, um feiticeiro comum. Para quem quer detalhes mais preciosos acerca disso, é apenas ler o livro Boa Nova de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A forma que as pessoas viam Jesus. Jesus mesmo certa vez pergunta, isso está registrado em Marcos capítulo 8, versículo 28, acerca de como as pessoas viam ele. E aí eles dizem, olha, uns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros alguns dos profetas. E aí Jesus volta e pergunta aos discípulos, mas e vós, quem dizeis que sois? E aí Pedro responde, tu és Cristo, Filho de Deus vivo, mostrando uma percepção diferente das pessoas que estavam em torno de Jesus e das pessoas que conheciam Jesus. E aqui Kardec está dizendo, olha, para a maioria das pessoas, Jesus era apenas alguém que chamava atenção. Era alguém que chamava atenção. Então, logicamente, quando se aproximava de Jesus, as coisas eram diferentes. Mas ao entorno ali da multidão, muitos falavam mal de Jesus. Tanto é que a mesma multidão que o recebe cantando hosanas no início da semana, dizendo que o rei judeu chegou, é a mesma que manda crucificá-lo, ao optar por Barrabás. A mesma multidão numa passagem de uma semana, mostrando que não havia um valor de fato àquela figura do Cristo. Nada ele escreveu, entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele, a sua palavra bastou para regenerar o mundo. Jesus mesmo não tem uma letra escrita no Evangelho, não tem uma palavra com a grafia das mãos de Jesus. Entretanto, aquilo que aqueles pescadores rudes e simples compilaram foi o bastante para que nós tivéssemos hoje, por exemplo, um sermão da montanha. Para que nós tivéssemos hoje, por exemplo, uma parábola do semeador. Isso tudo pelas mãos rudes de pescadores e também de um cobrador de impostos, que era o Levi. Então nós vamos encontrar isso de uma forma bem simples. E aí Kardec continua dizendo o seguinte: tinha tudo contra si, o malogro das obras dos homens, razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi maior que os seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Então Kardec está nos dando a chave interpretativa. Ele tinha tudo contra ele, mas o ensinamento ficou, a vida ficou, razão que mostra que a vida foi maior do que o fato extraordinário que nós chamamos de milagres. Isso foi mais precioso. A vida foi maior, a ação foi maior. Se em vez de princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje nós mal conhecêssemos esse nome. Então o que Kardec está dizendo? Se Jesus tivesse ficado apenas curando todos, porque teve algumas pessoas que se aproximaram dele e não alcançaram a cura, teve algumas pessoas que se aproximaram dele para o seguir, mas não seguiram. Nós temos o jovem rico. Mas vamos imaginar que Jesus atendesse o pedido de todos, curasse a todos, deixasse todos o seguir, fizesse tudo de maravilhoso. Quando, por exemplo, ele está sendo crucificado, o sacerdote diz: desce-te daí, livra-te. Ele tivesse feito como se fosse um filme, fenômenos especiais, e aí a cruz se quebrasse e ele saísse, talvez nós não conheceríamos nem o nome, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus teve uma vida. A vida dele é maior do que os feitos que nós entendemos como milagres. Por quê? Porque Jesus era assim.
nós falávamos, por exemplo, um compromisso. Jesus dizia: olha, pode confiar em mim. E podia mesmo. Parece algo tão simples, mas é isso que é um milagre hoje. Pensa uma pessoa que diz assim: olha, às 7 horas eu estarei na sua casa, pode confiar. E aí às 7 horas ela está lá. Você fala: é um milagre. A pessoa fala assim: olha, você me emprestou essa quantia, mas eu vou te pagar. E ela paga. Você fala: mas ela não paga. A pessoa diz assim: olha, pode deixar que eu não vou te ferir, eu gosto de você. E você pode acreditar. Um companheiro, uma companheira que diz assim: olha, eu serei fiel na nossa relação. E você pode confirmar. É isso que é raro. Sabe por quê? Um milagre os profetas já faziam. Tem registrado muitos médiuns fabulosos no Antigo Testamento, que faziam coisas que Jesus fez também, que curavam, multiplicavam, faziam diversas coisas. Entretanto, por que nós conhecemos a Jesus e nós não lembramos os nomes dos profetas? Porque Jesus marcou os nossos corações de maneira diferente. Ele marcou com uma vida. Mas o que isso tem a ver? Nós ainda precisamos conectar com Kardec, com Chico. Isso tem a ver com uma coisa muito simples, que é a questão da simplicidade. Se Kardec tivesse ficado só nos fenômenos das mesas girantes, às vezes nós não conheceríamos o seu nome. Mas ele também tem uma vida de trabalho por detrás. É isso que nos faz reconhecer. Se Chico tivesse às vezes escrito apenas livros, ele seria um médium como qualquer outro. Quantos médiuns têm tantos livros publicados? Mas por que não são como Chico? Porque tinha uma vida. A vida por detrás é maior do que aquilo que momentaneamente chama a nossa atenção, que é apenas um sinal, que é apenas algo para atrair, mas não é o essencial. Mas Tiago, por que você está dizendo isso? Porque o Paulo de Tarso nos faz um apontamento. Ele nos faz um apontamento e ele diz que é necessário que a gente tome um cuidado. Isso está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que a gente tome um cuidado para não perdermos a simplicidade. Nós iremos retomar esse ponto. Ele pede para que a gente tome um cuidado, guarde essa ferramenta. Nós iremos voltar nela. Aqui então nós vamos encontrar Jesus dizendo lá em João capítulo 6, versículo 26: na verdade vos digo, não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. O que Jesus está dizendo? Ele está falando assim: olha, você acha que você vem até mim porque você ouviu dizer que alguém foi curado, como por exemplo o Públio Lentulus. Ele achava que ia até Jesus, uma antiga reencarnação de Emmanuel, por conta de um sinal. Qual sinal que era? Jesus curava. Ele tinha a filha adoecida, então ele se aproxima de Jesus pensando que ele está se aproximando de Jesus por conta do milagre. Mas Jesus diz: não, vocês não aproximam de mim por conta dos sinais, vocês aproximam de mim por conta do pão que encontraste e vos saciastes. O que Jesus está dizendo? O pão é um alimento primordial da nossa vida. Ele está dizendo assim: você chega perto de mim não é pelo fabuloso que eu faço, você chega perto de mim porque aqui encontra algo que satisfaz o seu ser. Aqui você encontra algo que não encontra em nenhum outro lugar. Você pensa que é um milagre, mas não é. Nós encontramos perto de Jesus uma referência. Nós encontramos perto de Jesus um modelo. Nós encontramos perto de Jesus uma direção para onde ir. E isso nos sacia. Como quando ele fala acerca da mulher à beirada do poço de Jacó: mulher, se tu bebestes desta água, nunca mais terá sede. É isso que nós encontramos quando nos aproximamos de Jesus. E é por isso que nós permanecemos. Então imaginamos que o que chama a atenção é algo extravagante. O que chama a atenção é porque Jesus curou, ele andou sobre as águas. Não é.
porque se ele isso não fizesse, seria o bastante para marcar os nossos corações. Quer ver uma das passagens mais importantes da vida de Jesus? Ele não faz nada de extraordinário, que é a passagem da mulher adulta. Ele apenas fica em silêncio e fala a coisa certa no momento exato. Lá não está escrito que ele fica invisível com a moça, que ele faz todas as pedras virarem pó, que ele anda sobre as águas, que ele cura seco. Não, ele apenas silencia no momento certo e fala no momento certo. Isso eu consigo fazer. Eu sei falar, eu também sei ficar em silêncio, mas eu imagino que eu preciso curar o outro. Eu imagino que para ser como Jesus eu preciso impor as mãos e restituir a visão de um cego. Isso é fácil, isso é simples. Está descrito em um livro dos médiuns que mesmo médiuns, certa vez assim, mal intencionados, conseguem operar coisas grandiosas, porque a pessoa que o busca tem merecimento. Mas você ser agradável, ser amoroso, carinhoso, não adianta. É uma conquista íntima e pessoal, e é isso que sacia. É por isso que Jesus faz. Nós o buscamos por conta disso, por conta desse pão que sacia. Mas vamos continuar. Vamos ter um exemplo prático disso, porque às vezes nós imaginamos assim, que a teoria pela teoria não é tão bom, então é melhor a gente contar um caso, e esse caso é bíblico. Diz que Jesus havia desencarnado, e ele desencarnou mesmo, crucificado. E naquele momento, todos aqueles que o seguiam, que eram seus discípulos, haviam ficado muito entristecidos. E eles começaram a debandar para as regiões de volta para casa. Porque se o mestre morreu, quiçá nós, o que será de nós? E nos narra Lucas, no seu capítulo 24, versículo 13 ao 35, um caso chamado A Estrada para Emaús. E nos narra então que Jesus estava lá, e ele encontra dois discípulos demandando rumo a uma outra cidade, a cidade de Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém indo para Emaús. Desses discípulos tinha um que era o Cleófas e o outro nome não é mencionado. E eles estavam andando, muito entristecidos e dizendo: poxa, agora que o mestre se foi, o que faremos? E se aproxima um estranho encapuzado. E esse estranho vai caminhando junto deles, viajando com eles. E eles vão e conversam com esse estranho. O estranho pergunta: por que vocês estão chateados assim? E eles dizem: mas você não ficou sabendo? Jesus morreu. Jesus foi crucificado. E o estranho continua dialogando com eles. Até que a certo ponto da viagem anoiteceu. E naquela época viajar sozinho era muito perigoso, principalmente à noite. Então aqueles dois viajantes, discípulos de Jesus, decidem se hospedar e parar a viagem. E aí aquele viajor que se encontrava de nome desconhecido diz que seguiria a viagem. Entretanto, por educação, aqueles dois discípulos insistem: fique conosco. Viajar sozinho, no frio, no escuro, é muito perigoso. Você pode encontrar ladrões pelas vias. Fique conosco, entre na hospedaria também com a gente. E aí aquele estranho entra. E eles estão lá. E imagina, gente, aquela época que não tinha carro, moto, avião, bicicleta, era tudo a pé. Você viajava para uma cidade a outra. Isso despertava muita fome, muita fome. E eles então se reúnem para comer. E eles pegam um pedaço de pão, né, e se reúnem em torno da mesa. Entretanto, algo surpreende aqueles dois que ali estavam. Pois aquele estranho pega um pedaço de pão, parte, mas antes de tirar o dele, dá a eles. Naquele momento os discípulos se entreolham e dizem: é o mestre. Não teve nenhum milagre. Aparentemente, que pessoa que você conhece que ao tomar café da manhã, antes de tirar o seu pão e passar ali o recheio, a manteiga, a margarina, faz o de todo mundo, depois o dele? É assim que nós reconhecemos Jesus.
nesses atos que ninguém vê, atos simples, atos despercebidos do olhar comum. Mas foi isso o bastante para ele dizer: mestre, e aí o viajante desapareceu. Então nós devemos tomar cuidado. Por quê? O que isso tem a ver com o Espiritismo? Vai ter gente que fala assim: olha, o Espiritismo anuncia um Jesus que anda sobre as águas. Eu, porém, ainda fico com aquele que bate o pé. O Espiritismo anuncia um Jesus que cura os cegos. Eu ainda fico com aquele que olha com carinho e se inclina para a sogra de Pedro para curar. É uma coisa sutil, é uma coisa simplista, mas é muito diferente de tudo que nós fazemos no cotidiano. É assim que nós conhecemos. Por exemplo, o Chico. O que ele fazia de extraordinário? Coisas pequenas. Coisas pequenas. O que Kardec fez de extraordinário? Dentro de um quarto comum, com uma pena à época às mãos, uma lamparina que inclusive foi motivo do seu desencarne por conta dos gases que exalavam, que eram tóxicos, ele compilou e fez as obras que nós conhecemos. Não tinha nenhum show. Chico, dentro de um porão, fez uma obra que nós chamamos Paulo Estevam. Jesus, numa casinha pequena em Cafarnaum, reunia os 12 discípulos e davam lições que até hoje nós não conseguimos entender. Esse é o segredo, a coisa simples. Porque Jesus nos faz uma advertência. Ele nos faz uma advertência. E ele vai nos dizer o seguinte: isso está registrado para nós em Mateus, no finalzinho dos seus capítulos, onde ele vai anunciar para nós o perigo que nós devemos ter com os falsos profetas. Então ele fala assim: cuidado, cuidado, porque eles vão anunciar talvez que eu estou ali, que eu estou aqui, que eu venho de uma maneira grande, mas não acrediteis, não acrediteis. Então nós devemos tomar muito cuidado. Onde é que as pessoas estão dizendo que nós vamos encontrar Jesus? Onde é que as pessoas estão dizendo que nós vamos encontrar o Espiritismo? E o que tem dentro disso? Qual é a essência? Será que nós estamos olhando o sinal ou o significado do sinal? É como nós havíamos dito: acender a luz vermelha num pedaço de metal não significa nada. O que significa é você saber interpretar a luz vermelha no pedaço de metal e você parar. Acender a luz verde não significa nada. O que significa é você saber acelerar o seu meio de condução quando ela acende. Então, algo que chama a atenção, por exemplo, um livro psicografado, não significa nada se você não sabe interpretar o que está ali, utilizando da fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina. É isso que nós precisamos estar atentos, para que não venhamos a cair em erros que nós já caímos. É sobre isso que nós devemos estar sempre vigilantes. Senão, nós vamos errar novamente. E nós precisamos continuar, porque Jesus, ele fala mais. E isso está registrado, por exemplo, no livro Boa Nova, capítulo 11, na parte que fala acerca do Sermão do Monte, onde nós vamos encontrar Levi, que era o discípulo mais instruído, chamado por Humberto de Campos de a aristocracia intelectual do colégio apostólico, porque dentre todos os pescadores ali, analfabetos, Levi, que era cobrador de impostos, que nós conhecemos como Mateus, sabia ler, sabia escrever, e por conta disso ele tinha preconceitos com seus irmãos de colégio apostólico. E ele diz a Jesus: mestre, nós precisamos de pessoas mais influentes na nossa divulgação, nós precisamos de pessoas mais importantes. Esses pescadores aqui, eles só têm um trabalho rude, a força física. Nós precisamos de pessoas para respaldarem a nossa doutrina, pessoas influentes. E aí Jesus diz assim: figuremos então, Levi, que alguns generais romanos cheguem a Cafarnaum. Então vamos imaginar que os generais romanos façam parte da Boa Nova agora.
eles vão chegar com seus troféus numerosos e sangrentos e vão afirmar desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e vão se oferecer para cooperar com o nosso esforço. Certamente eles vão trazer consigo as suas legiões de guardas e vão trazer também os seus soldados, funcionários, escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. O que seria hoje, talvez, no Espiritismo? Pessoas importantes iriam trazer consigo seguranças? Tem registrado que Jesus andava com segurança? Não tem. Iriam trazer consigo o que mais? Hierarquias? Pessoas que nós não podemos ver, não podemos conversar, não podemos nos aproximar? É isso aqui que Jesus está falando, capítulo 11 do livro Boa Nova. Iriam trazer junto deles toda a roupa que eles já estão acostumados. E aí Jesus continua: começariam a protestar pelas nossas pregações, que são feitas de forma simples, pelas estradas desataviadas da natureza. Iriam dizer assim: mas poxa, esse banco de madeira desse centro não dá para sentar. Como é que faz um evangelho aqui? Se não tiver uma almofada, um estofamento aqui, nós não podemos nem permanecer no evangelho, no lar aqui, no estudo do evangelho, perdão. Mas aí nós vamos estudar a vida do Chico, ele fazia o evangelho debaixo de um pé de abacate. As fotos que nós temos, às vezes ele sentado no banco, na beiradinha, não cabe nem as duas bandas da pobre. Mas você vai falar que não é um estudo de qualidade? Você vai falar que ali não tinha o evangelho real? E às vezes nós deixamos isso escapar. É isso aqui que Jesus está falando há 2000 anos ao seu discípulo Levi, que queria algo mais importante, um evangelho mais requintado, mais rico. E aí Jesus continua e diz assim: por não estarem no íntimo desarmado das vaidades das vitórias, vão edificar suntuosos templos de pedra, em cuja construção vão lutar duramente por hegemonias inferiores. Então não vai ser uma igrejinha, não vai ser uma casa espírita, vai ser a casa espírita, a melhor, a maior. E aí nós vamos ter que lutar, né? Quem frequenta lá? Eu sou da casona espírita, você é da casa. Jesus está dizendo isso. Na minha casa tem ar-condicionado e na sua. Jesus está dizendo acerca dessas coisas e fala para que a gente tome cuidado. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Mas o evangelho não é feito disso. O evangelho, na verdade, vai nos dizer o próprio mestre no capítulo 3, primeiras pregações do livro Boa Nova, quando questionado por Hanan, um fariseu em Jerusalém, que questiona: o que tu vens fazer, Galileu? E ele diz: vem fundar a obra divina no coração dos homens. É aqui a obra real. O resto vem por consequência, porque é isso que está dentro de nós que faz partir o pão de maneira diversa. Não é a roupa, não é o calçado, não é o corte de cabelo, não é o ar-condicionado. É o que está dentro de nós que faz com que nós modifiquemos as nossas ações. Essa é a simplicidade do evangelho que a gente precisa resgatar. E aí Kardec vai nos dizer, isso está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele diz o seguinte, espera aí que às vezes embanando aqui. Ele diz o seguinte: dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres em espírito, não é de uma pobreza material. O espiritismo não é voto de miséria. Nós bem sabemos que dá para empregar bem o uso das riquezas, mas o mestre está dizendo algo mais profundo. Ele está dizendo acerca da simplicidade e da humildade.
E o que é ser simples? Ser simples é assim: tem uma receita de bolo da minha família, que é um bolo de banana que eu gosto muito, e é uma receita simples. E aí lá fala banana, farinha, ovo, leite, beleza. Se eu ponho um pouco mais de leite do que precisa, o bolo não presta. Então eu estou saindo da simplicidade. Se eu ponho um pouco menos, o bolo também não presta. Em outras palavras, simplicidade é o ideal. Se você pôr mais, passa. Se você tirar, falta. Então o Evangelho é simples. É só o que precisa. Não precisa de mais. E é por isso que Jesus fala: o reino dos céus é para os simples de coração, os que têm só o necessário no seu sentimento. Não precisa de mais, não precisa de menos. E aí o Kardec continua dizendo o seguinte: que o ignorante possuidor dessas qualidades vai ser preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então Kardec está falando: olha, cuidado, porque às vezes vai ser uma pessoa ignorante, mas que tem as características da simplicidade de coração e a humildade. Para Deus ela é preferida ao sábio orgulhoso. O que isso quer dizer? Às vezes nós devemos tomar cuidado com o pouco que nós fazemos. Por exemplo, nós temos as palestras, o expositor espírita, as exposições. Às vezes nós achamos que o expositor ele é um pouco menor, porque ele não sabe conjugar bem o verbo. Poxa, mas ele deveria saber, ele é um expositor, um orador, de fato. Mas às vezes nós vamos descobrir que aquela pessoa que fala errado é muito mais evoluída do que aquela que fala certo, mas tem orgulho de falar certo, e aí nem conversa com a que fala errado. Às vezes aquela pessoa tem um currículo extenso. Quais é a palestra, o currículo da pessoa? E aí chega alguém e você fala assim: olha, não tem nem o Fundamental 2 completo, não fez nem o 9º ano, a 8ª série. Aí você fala: credo, né? Mas aí você descobre que é o Chico Xavier. Então a gente tem que tomar cuidado. É isso aqui que Kardec está dizendo. Nós sabemos que a matéria é uma ilusão, que isso aqui que nós estamos vendo, na verdade, é uma roupagem, não diz respeito à nossa evolução espiritual verdadeira, não diz respeito às nossas conquistas de outras encarnações. Então a gente precisa estar atento, senão nós não estaremos utilizando aquilo que está descrito no livro A Gênese de Kardec, que é como se fosse um telescópio para interpretar a vida. Assim como o telescópio nos fez descobrir os astros, o Espiritismo nos fez descobrir o mundo espiritual. E nós somos de lá, que é a nossa pátria verdadeira. E aí Kardec vai finalizando dizendo o seguinte: ele fala: em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam o Criador. E isso por uma razão muito natural: há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Ele. Onde que nós conectamos as figuras que nós estamos trabalhando aqui na doutrina? Jesus, Kardec, Chico, na humildade que eles têm em relação a Deus. Nossa, mas até Jesus? Até Jesus. Porque chega um jovem e diz: bom mestre, e ele fala: por que me chamais de bom? Bom só é o Pai que está nos céus. E aí a gente fala assim, falava a Kardec, né? Kardec, a sua doutrina. E Kardec falava: não, a doutrina é dos Espíritos. E aí a gente fala assim: Chico, suas obras. Ele: não, as obras são dos Espíritos, por isso que eu não vou ganhar nada. Chico, você é muito grande. Não, eu sou um cisma. Aí nós vamos percebendo o que conecta. Este é o milagre real. Este é o milagre real. Quantas pessoas nós conhecemos que são genuinamente humildes? É isso que é raro. Curar. Hoje nós vamos na medicina ali, eu mesmo usava óculos, tinha miopia, operei ali 5 minutos, gente. Já não precisava usar óculos mais. Isso a gente consegue fazer. Mas e perdoar alguém?
Será que é 5 minutos está pronto? E conseguir amar ao próximo como a nós mesmos? 5 minutos, será que está pronto? Não é desse jeito. Então a gente vai mensurando o que é o verdadeiro milagre para o Espiritismo. O verdadeiro milagre é a nossa transformação individual, a nossa reforma íntima. É isso que nós vamos descobrindo. Não é nada de extraordinário, é algo apenas trabalhoso. E aí, caminhando para o final, nós vamos encontrar Aulus, que é um dos benfeitores da série André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, e ele diz algo pequeno, mas ele vai falar o seguinte: onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então o que ele está falando? Não se preocupe. Você não tem capacidade, você não tem a verba, você não tem qualquer coisa, mas você tem humildade? Você tem amor na causa? Não se preocupe, faça da sua parte, que o céu te ajudará. O amparo é seguro e imediato. E imediato. Sabe por quê? Aconteceu os fenômenos de voz direta na igreja de Antioquia de Paulo, e era um casebre, não tinha nada, nada, mas tinha humildade e amor. Tinha humildade e amor. São essas as virtudes essenciais que nós não podemos deixar perder. E o Emmanuel vai nos dizer no livro no livro da Esperança, na mensagem intitulada Seara Espírita, ele fala o seguinte: o Espiritismo é o cristianismo, e cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Então é um processo. Primeiro é Cristo na gente, da gente estendemos ao outro, e aí auxiliamos o próximo. Então nos preocupemos, gente, com a edificação real, que é do Evangelho, que é do reino de Deus, dentro da gente. Essa era a preocupação do Chico. Por isso que quando questionado: Chico, mas como você vê o mundo? Eu vejo como ele é. Eu vejo como ele é. E aí ele fala, né? As pessoas eu dou o direito de ser como são, e a mim o dever de ser cada dia melhor. Por quê? Porque a obra mais fundamental é em mim. É com ela que eu devo me preocupar. Ah, mas aí foi só o Chico que falou. Não. Jesus diz algo interessante. Ele fala assim: olha, vós observais o argueiro no olho do vosso irmão, mas não vê a trave que está no vosso. E ainda hoje a gente se equivoca. Temos que tomar cuidado. Aí agora, o que o Paulo diz, né, que a gente ficou de comentar? Que ele vai nos alertar. E o Paulo nos alerta da seguinte maneira, lá em Coríntios, capítulo 2, versículo... segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Ele vai dar um alerta na despedida aos amigos da cidade de Corinto. É justamente aos coríntios que ele escreve sobre o amor e tudo. Ele tinha um apreço muito grande por aquelas pessoas. E ele vai dizer assim: eu temo, eu tenho temor, eu tenho medo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua esperteza, assim também sejam vós de alguma sorte corrompidos nos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há no Cristo. São palavras de Paulo. Eu tenho medo que, da mesma forma que a serpente seduziu a Eva com propostas de grandiosidade, porque o que seduz Eva é: Deus não quer que você coma o fruto, pois será como ele, serás uma deusa. Eu temo que isso também vos seduza, e vocês se afastem da simplicidade que há no Cristo. E aí ele termina: porque se alguém vos pregar outro Cristo, que não é o que nós temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão vós sofreríeis. Então cuidado,
Quem fala assim, olha gente, as obras básicas estão ultrapassadas, agora é isso aqui que está novo. Nós vamos sofrer. Cuidado, gente que fala, olha pessoal, esse negócio de Jesus assim, a gente não estuda mais não. Esse negócio de estudar o Novo Testamento está ultrapassado. Agora a gente estuda isso aqui. Cuidado, nós vamos sofrer. Porque nós estamos apartando daquilo que é simples, que é verdadeiro, que é confiável. Por isso que é tão importante oportunidades como essa, da gente reafirmar o que nós podemos ler com segurança. Jesus, Kardec e Chico. Não que os outros não tenham seu valor, tem também. Mas será que é tão seguro quanto? Será que tem essa vida por trás que respalda, que dá o alicerce, o fundamento, para a gente poder confiar? É isso que a gente precisa refletir. É esse o alerta de Paulo. E aí o André Luiz vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 20, Jesus inaugurou na terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, traçando uma rota para Deus. E eis que o cristianismo grandioso e simples, dá para ser as duas coisas, ressurge agora no Espiritismo. Então André Luiz está falando, olha, lembra aquele cristianismo simples, grandioso, de Pedro, de Paulo, Tiago, João, Barnabé, Tito, Lucas, Maria de Magdala, Maria de Nazaré? Ressurge com o Espiritismo, puro e simples. Essa é a nossa função, preservar do jeito que nós recebemos. E aí eles perguntam, né? Essa é uma das últimas entrevistas de Chico. É interessante que eles perguntam, Chico, se você tivesse uma mensagem para deixar para as pessoas, né? O que você diria? Se você tivesse algo para falar aqui para o Brasil inteiro. E aí ele fala assim, olha, se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor é o esquecimento de si mesmo. Porque o amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só que aqui Chico estava citando, ele estava citando o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Só que eu vou ler o 35, que o Chico teve oportunidade de falar talvez. O 35 fala assim, fala de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o 34. E aí o 35 é assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não pergunta quantas faculdades você tem, se você é rico, se é pobre, se você tem carro, se não tem, se é homem ou mulher. Pergunta se você ama. Como vai conhecer alguém que segue a Jesus? Quantos livros leu? Quantas vezes leu todas as obras? Se a pessoa ama. É isso que Jesus disse. Então cuidado. Às vezes pode ter gente que não tem nenhum tipo de renome e ama mais do que nós. E aí ao desencarnar nós vamos ficar um pouco sem graça, porque nós vamos perceber que aquela pessoa era mais cristã do que nós mesmos, porque ela amava e eu ia. Ela amava, eu fazia palestra, ela amava, eu era o coordenador do grupo, ela amava. É isso que Jesus vai dizer, que nos faz reconhecer. Por isso que Chico cita ele. E aí Jesus adverte, igual a gente comentou lá em Mateus,
E aí em outra passagem, sem ser no sermão profético, já no capítulo 7, versículo 15 e 16: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são os lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Então Jesus nos diz que haveria um tempo que a gente devia ficar atento, porque o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Então cuidado, às vezes pode ser muito bonito, pode ser muito elegante, chamativo, mas às vezes não é ali que Jesus vai estar, porque Jesus preferia os humildes, os simples, os mansos de coração. Onde ele estaria? Então a gente deve se questionar, onde ele opta por frequentar. Se nos apresentasse um Jesus, ou um Kardec, ou um Chico, se nos apresentar, perdão, um Jesus, um Kardec ou um Chico que chama a atenção demais, cuidado, talvez não é ali que eles gostariam de estar. E aí eu vou ler um poema e a gente finaliza, porque às vezes o poema dá uma leveza e nos faz compreender algo que talvez pela reflexão pura a gente não chega. Esse poema aqui é um poema muito simples e resume o que nós quisemos tratar essa noite. É um poema de Casimiro Cunha, está no livro Antologia dos Imortais, é o capítulo 3 e a mensagem chama Simplifica, psicografia do Chico. E o Casimiro Cunha diz o seguinte: clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gaste sem proveito, simplifica, simplifica. É muita conta a buscar-te, armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco, simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica. Não carregues um fardo inútil, simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que te fere, te implica. Desculpa sem reclamar, simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca, te sacrifica, esquece a loucura e segue, simplifica, simplifica. Recebe dos mais amados ofensa que não se explica, esquece a lama da estrada, simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa, rica, foge disso enquanto é tempo, simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica, excesso cria ambição, simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica, não deites limão nos seus olhos, simplifica, simplifica. Recorres em pranto ao mestre, na luta que te complica, mas Jesus nos pede em silêncio, para todo movimento espírito, simplifica, simplifica. Muito obrigado pela oportunidade do trabalho, desculpa pelo atraso e pela paciência de me ouvir. Gente, boa noite a todos. A gente vai tomar um minutinho do tempo de vocês, porque a gente não podia deixar, não era nem eu que ia estar aqui agora, que a pessoa que ia vir aqui não está, e como ele não chegou, eu vou ter que fazer isso, essa partezinha, e eu não sei falar muito, então eu já vou ser direta. A gente está aqui sempre homenageando as pessoas, homenageando a Tia Giva e agradecendo. E a gente tem mesmo que homenagear todos os dias e agradecer todos os dias a Tia Giva por ter fundado essa casa. Mas a gente também tem que agradecer muito a Tia Giva por ter escolhido quem ela escolheu para continuar o legado dela.
Então a gente está aqui hoje para homenagear a Aparecida com muito carinho, porque ela tem muita paciência e cuida dessa casa com muito amor, com muito carinho. Ninguém melhor do que ela seria. A tia Gilma fez a escolha certa. Então estamos aqui para agradecer a tia Gilma por ter escolhido a Aparecida para nos conduzir. E queremos, com muito amor, uma salva de palmas para si. E desculpa se eu tomei o tempo de vocês, mas a gente não podia deixar passar. Eu sei que ela não gosta, ela vai ficar brava, mas... Bom, eu agradeço a paciência dos companheiros, a caridade de achar que eu estou ajudando, mas na verdade eu não estou fazendo mais que a minha obrigação, não é isso? Mas eu fico feliz deles estar junto comigo, com carinho, né? Enfim, estamos aqui para servir, né? Obrigada a todos, né? E para fazermos o nosso encerramento, eu gostaria que um companheiro de longas datas, aliás, desde que eu cheguei na nossa casa, essa pessoa tem contribuído, né? Foi ele que editou os livros da Gilma, e ele está sempre aí com a gente, nos apoiando em tudo. Na Cometrim, ele me ajudou. Eu tinha uma dificuldade, o público me ajuda, ele me ajudava. Então, eu gostaria de pedir o público para fazer a prece final para nós. Ué, possível? Da onde você tirou isso? Gente, é aniversário dela. Que negócio é esse? Vamos orar, mas ela não vai salvar, não. Vamos orar. O nosso Tiago acaba de ler para nós, simplifica. Vamos, meus irmãos, nestes minutos finais do nosso encontro de hoje, aproveitar a presença do amor, configurado no nosso companheirismo, na nossa irmandade, tendo no Cristo o nosso modelo. E vamos dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em gratidão pelo encontro marcado, abençoado Jesus, amigo e companheiro de todos nós. Agradecemos a feliz oportunidade
vontade. Que nesse instante iniciarmos a trajetória de mais uma corrida. Que a festa espiritual, a nossa confraternização e dos nossos estudos mantenham-nos unidos no propósito máximo aqui exaltado da nossa iluminação e do nosso crescimento moral. Bons Espíritos, desde os luminares que são os tutores deste encontro e do movimento espírita no Triângulo Mineiro, nesta região, aos nossos companheiros que já se encontram no mundo invisível e que compartilharam conosco metro a metro e que nos serviram de orientação, de reflexão e de experiência. Que todos nós juntos, encarnados e desencarnados, possamos nos sentir entusiasmados, cheios do Espírito do Evangelho, do seu milagre maior, configurado nos exemplos do título do nosso encontro. Que nós possamos retornar aos nossos lares e no dia de amanhã, todos juntos, somados aos nossos amigos e irmãos que ainda chegarão para participarmos juntos, encontrar e viver Jesus. Que o Cristo esteja presente, recordando de todos os que sofrem de modo geral. Assim, abençoado Jesus, assim, bons Espíritos, mensageiros da esperança, missionários do bem, consideramos o nosso encontro desta noite encerrado. Muita paz e que todos tenhamos uma boa noite. São os nossos desejos, os nossos votos. Assim seja. Bem, gente, vamos cantar parabéns para essa criatura e para quem mais estiver fazendo aniversário, não é? Vamos lá? Bem, então, como o Nico já disse, a gente gostaria de lembrar que amanhã, às 7 horas da manhã, estamos retornando lá no Poliesportivo. Então, vocês estão todos convidados para estarmos lá. Vai ser, com certeza, vai ser de grande proveito para todos nós. E que Deus nos acompanhe a todos. Eu gostaria que o pessoal que vieram de fora permanecesse com a gente aqui no salão por mais alguns minutos, para a gente trocar umas ideias, resolver algumas coisas. Muito obrigada a todos e que tenham uma boa noite.
segunda busca. Acho que o pessoal conhece.